Opa, teve questão anulada na prova do Enem 2020. Uma questão mal feita, que não tinha resposta correta. Quer conhecer essa questão? Vamos tentar imaginar o porquê que ela foi anulada? Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo, tá bom? Gente, agora a gente vai comentar com vocês aqui uma questão que caiu na prova do Enem 2020 e que foi anulada, a questão de biologia, tá? A gente vai tentar entender o porquê que essa questão foi anulada e tentar entender também possíveis respostas para o que foi abordado na questão, beleza? Então essa é a questão de número 2, que a gente vai fazer aqui com vocês agora, questão de biologia, prova do Enem 2020. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são Coffea canephora e Coffea arábica. A primeira é diploide, 2N igual a 22. Espera aí, gente, ó. A primeira espécie, ó, a primeira planta, ela é 2N igual a 22, tá? E a segunda é tetraploide. Espera aí. A primeira é diploide, gente. A própria questão já disse isso. A primeira, ela é diploide. E a segunda é tetraploide. Gente, nesse momento, a gente já observa nessa questão um erro no enunciado. Um erro grave, tá, gente? Porque a questão diz que a planta é tetraploide e aponta ela como sendo uma planta 2N igual a 44. Peraí, se uma planta é tetraploide, ela não é 2N, ela é 4N. Então, isso aqui já é um erro grave, tá, gente? Por mim, isso aí do enunciado já seria suficiente para fazer com que essa questão fosse anulada, tá? Então, questão diz, ó, tem duas espécies de café. Vamos voltar para o enunciado. Coffea canephora, a questão diz que é 2N igual a 22, diploide. E Coffea arábica, e a questão diz que é uma planta 4N, tetraploide é 4N. Mas na hora de indicar, coloca que ela é 2N igual a 44. Já é um erro grave. Vamos continuar com o enunciado. Volta aí para a questão. Acredita-se que a espécie tetraploide surgiu de um cruzamento natural entre C. canephora e C. eugenioides, ambas diploides. Aí tá certo, a gente, ó. Uma planta 2N cruzou com outra planta 2N, só que ao invés de formar células de reprodução que fossem N, para juntar N mais N e formar uma planta 2N, houve a formação de uma espécie tetraploide. Nesse caso, tá, gente? Aconteceu uma poliploidia. Ô, Jean, e a gente estuda isso no ensino médio? Estuda. Quando a gente fala em especiação simpátrica, a gente fala no processo de formação de novas espécies dentro de um mesmo ambiente, sem isolamento geográfico. Uma formação de poliploides, que pode envolver uma autopoliploidia, quando o poliploide vem do cruzamento entre dois indivíduos da mesma espécie, que não foi o caso aqui, porque a questão disse que uma espécie era diploide e a outra espécie também era diploide, mas eram espécies diferentes. A própria questão já citou, volta aí no enunciado, ele cita aí, ó, Coffea canephora e Coffea eugenioides. Então, duas espécies diferentes, ó, a canephora e a eugenioides, duas espécies diferentes, formaram uma nova espécie. Isso não foi autopoliploidia, porque na autopoliploidia são dois indivíduos da mesma espécie. Isso foi uma alopoliploidia. A gente geralmente explica isso, tá, gente? Quando está falando a respeito de especiação simpátrica. Quando a gente vai falar sobre especiação simpátrica, a gente cita a formação de poliploides. Hoje, isso aí, essa formação de poliploide, normalmente resulta de quê? Olha, as alterações cromossômicas numéricas
geralmente resultam de não disjunções cromossômicas, seja na mitose ou na meiose, mas é não disjunção. Hoje, o que é uma não disjunção cromossômica? É uma não separação de cromossomos. Algum erro de divisão, tá, gente? Só que nesse caso, a não disjunção deve ter ocorrido em ambas as plantas parentais. É uma coisa bem rara de acontecer e bem difícil de ocorrer, mas que não é impossível. É o que justificaria o surgimento de uma espécie tetraploide, tá? Então, gente, o que é que a gente poderia imaginar aqui? Não disjunção cromossômica de um dos parentais, não disjunção cromossômica do outro parental. Aí a letra A, gente, da questão, aí, deixa eu só terminar de ler o enunciado para a gente já ir para os comentários das proposições. No final diz assim, ó, o cruzamento entre essas duas espécies, né, ambas diploides, há milhões de anos. De fato, as análises genéticas atuais nos cromossomos de C. arábica, que é a cófea arábica, né, detectam os alelos de ambas as origens, ou seja, a espécie tetraploide veio do cruzamento de duas espécies diploides. Isso está bem claro, tá, gente, no enunciado. Continua. A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento de café da espécie C. arábica é... Na letra A, tá, pessoal? É interessante que essa letra A foi uma letra que foi citada como a correta por algumas instituições que corrigem a prova do Enem e divulgam o gabarito antes do gabarito oficial na internet, né? Eu entendo mais ou menos porque pensaram nisso, porque quando você fala em duplicação, pode ser a duplicação dos cromossomos daquela espécie. Mas eu não imaginaria a duplicação apenas em uma das parentais, tá, gente? Porque se apenas uma das parentais duplica, ela formaria uma estrutura 4N. E se a outra não duplica, a outra vai ser E2N, né? Se a espécie veio das duas, ia formar um número ímpar de cromossomos aqui. Não é uma resposta viável. Imagina, se nessa daqui houve uma duplicação, ela terminou formando uma célula de reprodução que é 2N, por conta da duplicação, que ficou 4N, aí foi e formou uma célula 2N. E essa aqui formou uma célula de reprodução N, que terminou a partir da junção dessas células, terminou formando, não dava para formar uma estrutura 4N, não daria um número par. Se a duplicação acontecesse somente em uma das espécies, não formaria uma estrutura de número par, daria um número ímpar. Inviável a letra A. Que é um outro ponto também que faz com que a gente não pense muito na letra A. Duplicação é normalmente um tipo de mutação cromossômica estrutural que a gente normalmente cita em sala. Mas alguns autores explicam que a duplicação pode ser uma duplicação dos cromossomos naquela espécie. Então não vou nem descartar por conta dessa duplicação em si, mas e sim porque ele falou em duplicação apenas em uma das parentais. Isso não ajudaria na formação desse poliploide. Beleza? Na letra B, inversão durante a meiose gamética. Gente, a gente vai eliminar a letra B, letra C e letra D por conta do mesmo fator. Nas plantas, a meiose não é gamética. Nas plantas, a meiose é sempre espórica. Eu acredito fortemente que quem elaborou essa questão pode ter elaborado pensando numa resposta viável na letra D. Uma não disjunção cromossômica, mas não seria na meiose gamética, e sim na meiose espórica das plantas, né? Nas plantas a meiose é espórica. Aí isso teria formado um gametófito diploide, né? Isso teria proporcionado a formação de gametas com número alterado de cromossomos. Mas nas plantas a meiose nunca é gamética. Então isso a gente descarta as letras B, C e D, que citam que a meiose é gamética. Esse é o erro dessas letras, tá? Letra E diz assim, ó. Deleções durante as primeiras mitoses zigóticas na planta descendente. Gente, se tem deleção, deleção apaga. E na realidade essa poliploidia é um aumento do número de cromossomos. E deleção normalmente a gente cita como uma alteração cromossômica estrutural também, onde um pedaço do cromossomo desaparece. Logo, pessoal, não havia nenhuma alternativa viável na resolução dessa questão. Tá? Uma questão que pecou na elaboração e pecaram principalmente na revisão dessa questão também. Tá? Então a questão não tinha resposta viável. Desde a primeira vez que eu li essa questão, eu comentei com os colegas de profissão, essa questão não vai ter gabarito correto. Eu acredito que quem elaborou se enganou. Aí citou meiose gamética, o que terminou atrapalhando aí, no caso, a resposta correta, tá? Sem falar no erro grave do enunciado, que cita que a planta é tetraploide e bota que ela é 2N igual a 44. Isso não existe.
Beleza, gente? Então, gostou da resolução? Não foi uma resolução, né? Gostou do comentário dessa questão? A gente tentou explicar para vocês o porquê que ela foi anulada. É uma questão interessante, gente. É bom a gente entender essa ideia de euploidias para comentar para o aluno, para explicar esse processo de especiação simpátrica também. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos nesse projeto, o projeto da sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, @GeanBrito. Grande abraço e até o próximo vídeo.